Dando continuidade à corrente interferencial, vamos agora para a parte 2, onde mais alguns parâmetros serão inseridos, né? E aí a gente consegue finalizar com toda a parametrização essencial da corrente interferencial. Comentamos na parte 1, na aula 1, né, a frequência portadora e a MF base. Então, só relembrando, né, a frequência portadora, as opções mais comuns, 2.000 Hz ou 4.000 Hz. Lembrando que 2.000 Hz é uma frequência portadora ideal para eletroestimulação neuromuscular e 4.000 Hz uma frequência portadora ideal para eletroanalgesia. Porém, modelos mais recentes dão a opção aqui de 8.000 e 10.000 Hz. Então a frequência portadora ela precisa ser ajustada. Nós vamos ter também uma aula, né, voltada para a parametrização no aparelho para que esses conceitos eles fiquem bem fixados, né, bem consolidados aí em relação ao aprendizado de cada um de vocês. A MF base é um segundo parâmetro e comentamos que a MF base ela vai de 1 a 150 Hz na maioria dos eletroestimuladores, tá? Então, esse é o espectro de frequência da MF base. Muito bem. Esses dois parâmetros, eles são os parâmetros importantes para consolidar o entendimento da corrente interferencial. Agora os demais parâmetros eles vêm para complementar. E eu vou ser bem sincero, se eles não tivessem, não fariam tanta falta. Os dois primeiros, sim, eles fariam falta. Então o que é o ΔF AMF? O que a gente deve ajustar no ΔF AMF? Então atenção, porque é uma informação interessante. O ΔF AMF, nós recomendamos o ajuste de 50% do valor da AMF base. Então, por exemplo, se eu escolhi 150 Hz de AMF base e no ΔF eu preconizo 50% do valor dessa AMF base, eu ajustaria de ΔF a AMF 75 Hz. 75 mais 75 dá 150. Pô, Edu, tudo bem, legal, mas e aí? O que o aparelho entende? O aparelho entende isso aqui, ó. Ele pega os 150 Hz que você escolheu de AMF base, ele soma esses 150 com 75, 150 mais 75 dá 225. Então ele soma os 150 com 75 de ΔF, que dá 225. E a frequência vai variar. A frequência varia 150 a 225. De 225 a 150. 150 a 225. Ela fica variando dentro desse espectro. Poxa, professor, então quer dizer que o ΔF AMF é um parâmetro que promove a variação da frequência? Exatamente, galera. Promove a variação da frequência. Ah, professor, e se eu deixar o ΔF zerado? A frequência não varia. Não vai variar. Simples assim, tá? Isso tem um impacto clínico importante? Sinceramente não, porque ele varia num espectro tão pequenininho. Aí alguém poderia me perguntar, mas eu posso dobrar o valor? Por exemplo, eu escolhi 150, eu posso escolher, ao invés de 75, 100? Você até pode, tá? A única coisa que o ΔF, ele vai até 100.
lá na hora que você faz o ajuste, na maioria das marcas, tá? Mas para ficar mais fácil, para vocês terem um norte, a gente preconiza 50% do valor da AMF base. Esse é o papel do ΔF. Muito bem, vamos para o próximo. O slope. Por definição, o slope é o seguinte. Slope é definido como o espectro de tempo em que ocorre a variação de frequência. Uau! Me explica melhor? Explico. Só antes de explicar, vamos grifar aqui, ó. Slope é o espectro de tempo em que ocorre a variação de frequência. Então vamos entender melhor isso. Ele te dá 3 opções de slope ou sweep. Dependendo da marca vem escrito slope, dependendo da marca vem escrito sweep. Ou você escolhe 1/1, ou você escolhe 6/6, 1/1, 6/6, ou você escolhe 1/5/1. Então você tem essas 3 opções. Vamos entender isso? Presta atenção. Se você escolher 6/6, o que o aparelho entende? Você tem aqui, ó, 6 segundos, 6 segundos, 6 segundos, 6 segundos. Então, nesse espectro de tempo, vai ocorrer a variação da frequência. Então, a frequência ela não vai variar de 150 a 225 Hz. Então, tá aqui, ó, de 150 Hz a 225 Hz, vai ocorrer essa variação em 6 segundos. De 225 Hz a 150 Hz, vai ocorrer essa variação em 6 segundos. E a mesma coisa aqui, vai variando de 150 a 225 Hz a cada 6 segundos, tá? Agora, se você escolher 1/1, vai acontecer a mesma coisa a cada 1 segundo. Então imagina aqui, ó, o espectro variando. 1 segundo, 1 segundo, 1 segundo, 1 segundo, 1 segundo, 1 segundo. Então a cada 1 segundo vai ocorrer a variação de frequência de 150 Hz a 225 Hz. Eu, particularmente, na prática, no dia a dia clínico, quando eu trabalho com a corrente interferencial, ou eu opto pelo 6/6, ou eu opto por 1/1. Então, pessoas que não estão acostumadas com a corrente, estão realizando a corrente pela primeira vez, dor aguda, uma dor mais intensa, a gente pode trabalhar com 6/6, porque se varia a frequência de uma maneira mais lenta e mais gradual, com um espectro de tempo maior, isso é sinônimo de conforto, pelo menos na teoria. Tá? Na prática eu não vejo tanta diferença. Então, quando eu comentei anteriormente, esses parâmetros, né, a gente precisa ajustar, mas no meu entendimento eles não fariam tanto a falta, né? O ΔF e o slope, a frequência portadora e a AMF, elas são importantes sim para o entendimento, né, da corrente interferencial. Agora, poderiam sair algumas perguntas aqui. Primeira pergunta: se eu deixo o ΔF zerado, não tem variação da frequência. E o slope? O slope não se aplica. Se o slope é o espectro de tempo em que ocorre a variação da frequência, se eu deixo o ΔF zerado, o slope
ele não se aplica. A partir do momento que eu escolhi um valor de ΔF, como eu coloquei aqui no exemplo, o slope, ele se torna aplicável. Então eu tenho 6/6, 1/1 e 1/5/1. 1/5/1, ele seria isso aqui, ó. 1 segundo, 5 segundos, 1 segundo, 5 segundos, 1 segundo, e assim vai. Então, dentro desse espectro de tempo, vai ocorrer a variação de frequência de 150 Hz a 225 Hz. De 225 Hz a 150 Hz. Então, assim vai. Eu usei um exemplo, mas esse exemplo poderia mudar. Se eu escolho, por exemplo, 100 Hz de AMF base e 50 Hz de ΔF, mudaria aqui, ia variar de 100 a 150. E, obviamente, também modificaria no slope. Mas tudo isso acontece de uma maneira automática. Eu estou definindo para vocês, né, que o ΔF ele promove a variação de frequência e que o slope é um parâmetro que define o espectro de tempo em que ocorre essa variação de frequência. E tudo isso é ajustável no aparelho. Então, é um ponto importante. E por fim, escondidinho aqui, vou colocar uma nuvem para destacar, nós temos a amplitude de corrente. A amplitude de corrente, ela pode ser chamada de intensidade ou pode ser chamada de dose. Tá? Então, amplitude de corrente é a intensidade da corrente. E isso vai depender do limiar que você quer atingir. Se é só o limiar sensitivo, se é o limiar motor, se é o limiar nóxico tolerável. Então, pensando em eletroanalgesia, é muito mais comum atingir o limiar sensitivo. Porém, se eu trabalho com uma frequência muito baixa, eu posso alcançar um limiar motor de fibrilação, sem problemas nenhum. E se eu for, obviamente, trabalhar com eletroestimulação, eu vou ter que colocar um limiar motor que promova uma tetanização. Então, a amplitude, a dose da corrente, apesar dela ser oferecida em miliamperagem, nem sempre, né, eu consigo colocar um valor em miliamperagem para alcançar determinado limiar, porque eu tenho biotipos diferentes, a intensidade da corrente muda dependendo da região do corpo que eu vou tratar. Às vezes a pessoa ela pode ter uma quantidade maior aí de tecido adiposo numa determinada região, o que faz que eu precise de mais intensidade para alcançar um limiar. Então fica mais fácil explicar para vocês, né, que a amplitude ela tem relação com o limiar que você quer atingir. Então, resumindo, nessa parte 2 o meu objetivo foi apresentar mais parâmetros além da frequência portadora de AMF base que foi apresentado em aulas anteriores. Então apresentamos o ΔF AMF, que é um parâmetro que promove a variação de frequência. Apresentamos o slope ou sweep, que é o espectro de tempo em que ocorre essa variação de frequência, e falamos na amplitude de corrente, que é a intensidade que vai ser, obviamente, caracterizada de acordo com o limiar que você deseja alcançar. Espero que vocês tenham entendido. Nós vamos ter aula aí para demonstrar o painel do aparelho e demonstrar as aplicações com a corrente interferencial, que vai ajudar a consolidar todo esse assunto teórico que nós abordamos. Um abraço.